velho ditado que diz: a primeira impressão é a que fica. Pensando nisso, profissionais de diversas áreas investem no cartão de visita. Apesar de ser uma ferramenta um pouco obsoleta, quando comparado às tendências da tecnologia moderna, dependendo da ocasião, é o meio mais elegante para se trocar contatos e apresentar negócios. Tendo em vista que, numa reunião importante de trabalho, passa muito mais credibilidade dar um cartão do que passar o telefone num pedaço de papel, não é mesmo? Os modelos podem ser bem diversificados: padrão, personalizado, transparente, em relevo e digitais. Esses são apenas alguns exemplos, mas há muitas outras opções disponíveis, dependendo da necessidade e da preferência individual. Especialistas na área de marketing e publicidade afirmam que algumas informações são primordiais e não devem faltar de forma alguma no cartão de visita. Nome e sobrenome para a pessoa física, cargo ou função, nome da empresa, endereço de e-mail, número de telefone, endereço físico e o logotipo da empresa. Além de ser um meio para divulgar e dar mais credibilidade ao seu trabalho, o cartão de visita também é útil para formalizar apresentações, fortalecer o networking e abrir caminhos para novas parcerias. Mesmo em tempos digitais, ele continua tendo a sua importância e pode ser o detalhe que fará uma grande porta se abrir em sua vida. Se você é autônomo, comerciante ou empresário e precisa de novas oportunidades e caminhos abertos no mundo dos negócios, venha nesta segunda-feira, 29 de janeiro, e traga o seu cartão de visita para ser consagrado, para que haja resultados fora do comum e você alcance negócios que jamais imaginou. Na oportunidade, receba gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo. Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Hoje, dia 29 de janeiro de 2024, o mês de janeiro já está se findando. E por que hoje é um dia tão especial, tão abençoado por Deus? Porque é o dia em que nós estaremos distribuindo a nova aliança do pacto. E não só distribuindo a nova aliança, convocando você que está sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, você que se sente sozinha, sozinho neste mundo, você que diz assim, olha, os problemas parece que vem me sufocando, pastor Juliano, dia após dia. Eu sinto que eu estou caindo em um buraco, em um poço, parece que não tem fim. É dívidas, amarração financeira, miséria, sofrimento, ameaça. Eu estou sendo ameaçado, eu troco de número e eles descobrem o meu número. Eu vivo uma situação de dor, de sofrimento. Hoje é o dia de você se casar com esse Deus, de você fazer um pacto com Ele, uma aliança com Ele. E Ele vai tirar você desse fundo de poço. Claro, não vou enganar, não existe isso do dia para a noite. Você vai vindo, vai obedecendo. Esse começo de ano você vai colocando Deus em primeiro lugar e a sua vida vai mudando. Você vai vendo resultados, coisas boas acontecendo. Venha buscar a sua aliança. Você vindo ou não vindo, não vai mudar nada no mundo, a terra não vai parar de girar, não. Mas você fazendo um pacto com Deus e obedecendo, é uma semente plantada e você vai colher. 011-3573-3500 é o nosso SOS. Eu quero colocar os depoimentos, as histórias e eu volto daqui a pouquinho. Seu Gesso, vindo aqui, fazendo uma aliança com Deus, o que aconteceu? Pastor, eu cheguei com a vida na miséria. E Deus me deu a direção de começar com 10 gelinhos, geladinhos, chup-chup. E hoje eu tenho um mercado, eu tenho
4 kitnet alugadas. Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. E só benção. Seu Gerson, quer dizer que se a pessoa vir, obedecer, dar ouvidos, praticar, a vida muda? Muda, com certeza. Certo. Dá tudo certo. Muito mais vai vir na sua vida. Deus abençoe o senhor, bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? Iane. Dona Iane, segunda-feira, aliança com Deus. O que mudou? Esse ano de 2023, primeiramente, eu recebi o Espírito Santo. Depois, eu consegui comprar uma chácara. Também, eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então, foi só bênção, agora em 2023. O principal a senhora recebeu, o Espírito Santo. Dá certo, dona? Vindo e obedecendo? Dá certo. É só fazer um pacto com Deus. Só fazer um pacto com Deus e obedecer. Muito mais vai vir na vida da senhora. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Luana. Qual foi a vitória para que fez aliança com Deus, Luana? Na semana passada, eu tinha uma dívida para ser paga. Só que eu estava planejando que o vencimento dessa dívida fosse por volta do dia 30 de setembro. Antes de vir para a reunião, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha até o dia 22 para poder fazer o pagamento. Então, eu tinha uma data. E aí, eu vim para a reunião, o Senhor abriu o clamor para quem tinha uma data. Eu vim até aqui o altar, entreguei nas mãos do Senhor e fiz exatamente o que a Esther fez. Se perecer, pereci. Saí daqui, eu tinha exatamente 3 dias. Decidi abrir jejum e oração. Orei e jejuei durante os 3 dias. Eu tenho uma empresa. E na terça-feira foi o dia mais fraco do mês. Na quarta, a mesma coisa. Mas o Espírito Santo me deu aquela força para continuar crendo. E aí, na quinta-feira, Deus movimentou as coisas de uma tal forma que fez um cliente que era para pagar parcelado, pagar à vista. Mas ainda faltava um pouco menos que a metade do valor. E também na terça-feira nós fomos fazer um orçamento, esse orçamento foi aprovado e na sexta pela manhã o cliente pagou de forma à vista e antes do meio-dia o boleto foi pago para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não pereceu. Deus abençoe. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Se você sair da sua casa com o objetivo de mudar a história da sua vida, nesse ano de 2024, vindo e obedecendo, vai dar certo. Se você vier só pegar a aliança, não vai dar certo. O que vai dar certo é você começar a entender e obedecer à voz de Deus. E Deus, Ele fala com você que está assistindo agora, Ele fala com você que está passando pelos piores momentos. Ele fala com você até que está bem. Possa ser que você me assiste agora e o seu problema nunca foi financeiro. Mas você está aí sofrendo na vida sentimental, desesperado. Você diz assim, olha, estou perdendo a minha família. Vem fazer o teu pacto com Deus. Comece a sua caminhada da fé. E Deus, com certeza, Ele vai te abençoar. 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição. O meu grande amigo pastor Renato, que vai estar comigo hoje, também pegou um depoimento, uma história do seu Alexandre, se eu não me engano. Acompanhe, eu já volto. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com Ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário,
E diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais. E chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para me abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista. Não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo. Que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. Como é que é seu nome? Ana Carolina. Ana, aliança com Deus, obedecendo. O que mudou, Ana? Tudo. 2 situações. Uma, primeiro que para mim foi a mais importante. Eu estava numa situação que eu não tinha nem como comprar comida. E aí minha geladeira estava vazia. E eu lembrei, né, de quando o bispo ensinou a gente a provar a Deus na palavra dele. Eu peguei a Bíblia do Pacto, coloquei dentro da geladeira e falei, se essa palavra aqui é verdade e eu sou fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, nunca mais vai faltar alimento para mim, nunca mais vai faltar recurso. E eu deixei lá. E no outro dia já mudou toda a situação. Desde então, nunca mais me faltou para me manter. E Deus falou muito assim, agora eu honrei minha palavra, tira ela de dentro da geladeira, que ela é viva. Essa foi uma situação muito importante para mim. Agora, a outra, que é mais na área financeira mesmo, de venda, eu trabalho com imóveis, então eu ofertei um imóvel para o cliente. A princípio, ele ia comprar, era lote, né? Lote terreno. E ele ia comprar um de 80 mil, básico, mais o de inicial. E ele foi e acabou comprando um de 500 mil. Só que nisso, o gerente da construtora me ligou e falou, tem que vir aqui porque aconteceu um erro, tudo. Eu falei, tá amarrado, Satanás. Já sabia que tinha alguma coisa se levantando. Porque o diabo é assim, né? Ele não pode ver você tem que continuar até o fim. Aí eu cheguei lá, já cheguei determinando, falei, não vai acontecer nada. Aí ele já falou assim, porque esse lote que saiu para vender, que seu cliente comprou, não era para ter saído. Deus... ele fez um lote que era da construtora, que não era para ser vendido, apareceu e o meu cliente comprou. Então, ele triplicou essa venda. Além disso, nesse mesmo dia, a gente ficou lá brigando. Era uma resistência muito grande. Aí veio a situação desse gerente falar assim, esse aqui é amigo do dono da construtora, ele está comprando todos os lotes e aí eles querem vender esse para ele, vocês vão acabar perdendo a venda. Eu falei assim, não, tá amarrado, Satanás, eu na minha cabeça. Eu falei, ele pode ser amigo do dono da construtora, só que Deus é o meu amigo, ele é o meu pai e ele é o dono de toda a terra. Ele pode ser dono da construtora, mas quem é o dono da terra é o meu pai. E no final das contas, ele comprou 1 milhão. Que ele ia comprar 80 mil, ele comprou 1 milhão. Então, foi Deus em tudo. Deus deixou o lote que não era para estar disponível, ele comprou. Depois, eles queriam derrubar a minha venda, não deu certo. E depois, eles vieram com uma história com um amigo e ia comprar. Falei, não, Deus é que é o dono de tudo, ele vai dar a última palavra. E aconteceu. Sabe por que você venceu, Ana? Você foi mais valente. Você foi mais perseverante. Você acreditou. É como você disse, diabo é diabo, ele se levanta. Mas a sua fé e a sua perseverança deu certo. Muito mais vai vir. Bem forte para o nosso Deus e para o nosso Pai.
Como é que é o nome do senhor? Dirceu dos Santos. Seu Dirceu dos Santos, né? Seu Dirceu, há quanto tempo o senhor faz o congresso, a reunião de segunda-feira? Eu cheguei na igreja por volta de 97, 98 e eu dei início a uma caminhada. Eu queria mudar de vida, porque eu nasci em meia miséria e cresci em meia miséria. E eu queria dar um novo rumo para minha vida, mas eu não sabia como. Então, aos 13 anos, fiquei sem meu pai, aos 17 sem minha mãe, ingressei no mundo da marginalidade, então a vida só foi piorando. Quando eu cheguei aqui, o pastor me apresentou o poder de Deus, o poder da fé. E eu criei na palavra dele. Ele falou assim: tua vida pode mudar se você obedecer. Então eu comecei a obedecer. Fui em 98, 99, 2000, me casei e as coisas começaram a andar. As coisas começaram a fluir. Conquistamos casa, carro, loja, o trabalho começou a fluir. Passo a passo. Aquela vida de miséria acabou. Começou a ficar para trás. Graças a Deus as coisas começaram a mudar. E eu e minha esposa, daí juntos ali na confecção, nós conquistamos uma confecção e ali as coisas começaram a mudar. Nós compramos carro, abrimos loja e o trabalho foi fluindo. Compramos terrenos e graças a Deus construímos mais uma casa. E eu enfrentei uma dificuldade muito grande na vida econômica, vivendo a fé, mas enfrentei essa dificuldade econômica. Então eu fiquei 2007, 2008, 2009 e parte de 2010 fora do Congresso. Parou de fazer o Congresso. Vindo em todas as reuniões. Seu Dirceu, mesmo depois de você ouvir tudo o que Deus fez, como ele trabalhou, como ele agiu, um dia, devido ao trabalho, o senhor parou de fazer o Congresso. Isso. Sabendo da necessidade, querendo estar aqui, porque eu sabia da necessidade, mas o trabalho ele acabava consumindo, uma coisa puxou a outra, e digo mesmo para o senhor, nesses 3 anos eu perdi praticamente tudo que Deus havia me dado. Então eu retornei para o pacto, mas retornei para jamais sair dele. E hoje eu tenha muito trabalho ou não tenha, eu tenha pouco trabalho, e as coisas estejam fluindo para mim, ou esteja andando aos meus olhos para trás, porque com Deus nunca anda para trás, eu estou aqui no Congresso segunda-feira. Crendo nessa palavra, dessa palavra, eu procuro todo dia tirar dela a minha força, o meu sustento. Daqui sai o que eu preciso para me lutar lá fora e vencer. A força, a coragem e a certeza de que dessa palavra sai o meu pão. Qual é a maior riqueza que o senhor tem? O Espírito Santo hoje. É isso que eu queria saber. Porque hoje ele é o Espírito Santo que nos deu a condição de enfrentar tantas lutas, tantas dificuldades e jamais desistir. Porque eu sabia, o Espírito Santo confirmava dentro de mim, como está escrito, que ele confirma com o nosso espírito que somos de Deus e que Deus iria mudar aquela situação. Rebentou. Graças a Deus. Muito mais vai vir na vida do senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Desde que eu fiz um pacto com Deus aqui no altar, Deus tem me abençoado abundantemente. Normalmente um corretor consegue fazer 1 ou 2 vendas cada 2 ou 3 meses. Através do pacto que eu tenho e também com a questão do dízimo, né? Eu estou tendo vendas todos os meses. Até no mês passado concluí uma venda, na semana passada, e já tenho outra para assinar agora, dia 3. Porque todo dia, o que eu prendo é aqui no altar, né? Então, todo dia, quando eu acordo, assim, na minha oração, eu sempre tenho em mente, assim, hoje é o dia que eu vou fechar um negócio. Eu vou trabalhar, eu vou no meu trabalho, para os meus plantões, ou ligar para um cliente, sempre pensando, é hoje que eu vou fechar um negócio. Hoje é o meu dia. Então eu não fico... Aí eu vejo assim até outros colegas meus que chegam no plantão, chegam reclamando, falando alguma coisa assim negativamente. Isso. E eu não. Eu sempre chego assim, hoje é o dia da minha vitória. Então todas as minhas conquistas são baseadas no altar. As colheitas, a profissão também, eu desenvolvi aqui no altar. Se fosse por mim humanamente, certamente eu não teria chegado aonde eu estou.
Exatamente. E o bom é isso, que quando a gente... E obviamente que vem pensamentos negativos, e obviamente também que existem alguns momentos em que a gente perde um negócio. Mas aí já vem assim, bom, caiu esse, vamos para frente, que vai vir um melhor. O pensamento é esse. O diferencial, né? Exatamente. Então, assim, nada vem nos abater. Pode vir, sim, a palavra negativa, mas a gente sabe como rebater, porque nós somos alimentados no altar. Nós temos a palavra aqui dos homens de Deus e também da Bíblia, né? Mas colocada em prática, funciona, é perfeito. Inadimplência em São Paulo supera a média nacional. Quase 70% dos lares brasileiros estão cada vez mais endividados com juros do cartão. 70% dos endividados sofrem com bancos crescem, mas enfrentam inadimplência. O cenário é crítico. O número de inadimplentes aumenta cada dia que passa. Para muitos especialistas no assunto, uma simples reeducação financeira é capaz de reverter esse quadro desesperador. Já se tornou algo corriqueiro encontrar livros motivacionais e cursos ensinando as chamadas fórmulas do sucesso e os passos para se alcançar uma vida próspera e estável. Contudo, o que fazer quando se aplicou todas essas dicas e mesmo com muito trabalho e organização, ainda assim, as dívidas parecem ser um problema insolucionável? Nesta segunda-feira, estaremos realizando uma oração poderosa para abrir todos os seus caminhos. Traga, escrito numa folha de papel, o valor das suas dívidas e venha nesta segunda-feira buscar de Deus a saída para a sua vida financeira, na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu quero falar aqui, eu quero que você olhe bem nos meus olhos, por favor. Eu quero falar com você que está assistindo esse programa. Meu amigo, minha amiga, a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Você precisa vencer com a fé. A semana retrasada, um casal trouxe uma caneta Bic. Uma caneta Bic. E pediu assim para mim, o senhor pode abençoar essa caneta? Nós vamos fazer um concurso. E eu não estudei muito. Eu conheço, eu trabalhei, eu lutei, eu fui buscar, mas eu não tenho aquela confiança, aquela certeza que eu vou passar. Mas abençoa essa caneta e eu peço que Deus me ilumine. Fez o concurso e passou. É a fé. Eu não estou chamando você para vir em mais uma igreja evangélica, não. Eu estou chamando você para vir aqui se aliar com Deus. Fazer um pacto com Ele. Traz o cartão, traz o seu cartão, traz o cartão da empresa. Traz essa caneta para você fechar um contrato. Possa ser que você é um corretor de imóveis, é um vendedor, e você não fecha nada, você não consegue vender. Tem um mal na sua vida financeira. E esse mal saindo, você vai prosperar. Pega uma caneta, traz o seu telefone, traz escrito num bloco de notas o que você tem para pagar. O que você quer que feche, que aconteça. Uma coisa é certa, se você não fizer nada nesse ano, não vai acontecer nada. Mas se você vier e fizer um pacto com Deus, hoje começa a mudança da sua vida. Essa menina que eu vou colocar dando testemunho lá no templo de Salomão, eu vi chegando, eu vi começando. A história dela, se você dissesse para mim que tudo isso ia acontecer, nem eu acreditaria. Mas olha o que a fé dela trouxe para ela. Acompanhe o depoimento da Elaine, eu já volto. Seu nome? Elaine, como é que era a sua vida antes de fazer aliança com Deus? Eu tinha um futuro totalmente improvável. Com 15 anos de idade, eu assumi minha família. Era minha mãe e 3 irmãos. E eles eram todos menores, eu era a única mais velha que tinha condições de trabalhar. Então, eu vi uma responsabilidade muito grande sobre mim. E ali veio uma depressão, né, que eu não sabia que era depressão. Então, eu trabalhava muito e o dinheiro que eu ganhava não dava para sustentar a minha família e me sustentar, né? Apesar de
ter uma projeção profissional. Com 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira, até ganhava razoavelmente bem. Mas a frustração, ela vinha, né? Eu via meus amigos fazendo as coisas, indo para a faculdade, eu começava a faculdade e trancava, comecei várias vezes e trancava a faculdade porque eu não tinha condições nem de manter uma faculdade pública, porque eu tinha que parar de trabalhar e sustentar minha família, e também não podia ter uma faculdade particular, porque eu não tinha condições de manter os dois. E nessa angústia, eu acabei me enveredando em amizades, eu não bebia, mas eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria ser como os outros jovens, eu queria gastar meu dinheiro comigo, né? E aí veio uma angústia, porque eu gastava mais do que eu ganhava. Então, eu adquiri uma dívida muito cedo, muito nova, com 35 mil reais, que para mim era impagável. E a depressão, ela só foi me afundando, né? Porque eu não tinha prosperidade, eu não tinha o que eu queria, e eu era uma pessoa frustrada na vida sentimental. Então, eu pensei em suicídio. Eu pensei em acabar com a minha vida. Não tentou? Eu até tentei. Peguei meu carro numa estrada, mas ao mesmo tempo que vinha uma voz muito forte, olha, acaba com a sua vida, porque você tem um futuro improvável. Você está dentro da estatística da pobreza, né? E era frustrante para mim, porque eu via as pessoas vencendo e eu não. Então, eu achava que eu tinha talento. Eu falei, eu tenho talento, eu tenho condições, eu tenho inteligência, mas eu não avançava. Eu não tinha a visão, né, como eu tenho hoje. E eu tentei, mas eu não consegui, porque veio uma voz bem suavezinha, não faz isso com você. Existe uma chance para você, existe uma oportunidade para você. E não sabia, mas a minha mãe já estava frequentando e já tinha feito uma aliança com Deus. A mãe veio primeiro? Veio numa segunda-feira. E quando ela veio, ela começou a se portar de uma forma diferente. Minha mãe era muito depressiva. E eu comecei a observar o comportamento dela e eu queria ser igual a ela. Falei, tem alguma coisa diferente aí. E ela fez o convite. E eu vim. Quando eu cheguei já endividada, destruída, com a vida derrotada. Eu já queria... minha vida sentimental já estava um lixo, né? E eu vi uma oportunidade. Sabe uma luzinha lá no fundo do túnel? Eu falei, essa é a minha oportunidade. A primeira coisa que eu senti quando eu cheguei aqui foi paz. Porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz para dormir, eu devia agiota. Eu era muito nova para ter tanta responsabilidade e tanta dívida. Então, a primeira coisa que eu saí daqui com paz. Aí eu vim buscar mais. Eu falei, eu quero essa fonte. Aí eu voltei. A segunda vez eu busquei... eu falei, não, independente da minha vida mudar, eu preciso ter o que esses pastores, o que essas pessoas têm, que é um brilho diferente. Eu quero isso para mim. Então, eu me entendi que eu tinha que mudar dentro para poder mudar fora. Então, busquei insaciavelmente, né? Busquei com todas as minhas forças. E eu tive um encontro com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus, verdadeiramente. E a tristeza, ela desapareceu. Aí, Deus começou a me dar visão de um negócio de R$50. Eu investi R$50 com uma necessairezinha e eu andava de porta em porta fazendo sobrancelha. E Deus foi me dando direção. Conquistei minhas primeiras 200 clientes, agora eu vou montar meu espaço. Aí, depois que eu montei o meu espaço, agora eu quero atravessar fronteiras. Aí, comecei a viajar para os Estados Unidos. Já é a 8ª viagem que eu faço. Dou treinamento para pessoas que falam inglês, mas eu não falo assim tão fluentemente, né? Mas eu tive até tradutor para isso. Então, assim, Deus ele me deu condições de visitar lugares que eu nunca imaginei visitar, né? E de pessoas que vêm me procurar de lugares, assim, de todos os lugares do mundo. Dubai, Estados Unidos, Alemanha, México. Essas clientes vêm de fora. Elas... Virou referência. Eu virei uma referência profissional. Antes eu era nada. Eu era nada, né? Quando você chegou aqui, você nem imaginava onde Deus ia fazer você chegar. Exatamente. E aí, eu continuo sendo nada, mas Deus é tudo na minha vida, né? E hoje eu aprendi que eu dou passo e Deus coloca o chão, né? Então, eu sempre dou um passo à frente. Em tudo na minha vida, Deus está em primeiro lugar, mas eu sempre dou um passo para que Deus venha se manifestar. Eu não espero Deus se manifestar, eu dou esse passo. Assim como eu cheguei aqui, destruída, e dei um passo para chegar aqui, e todas as vezes que eu vou tentar conquistar algo, eu dou o primeiro passo e Deus ele vem e abençoa em todos os sentidos. Deus abençoe. Eu quero que o ano de 2024 seja maravilhoso para você. É um ano bissexto, é um ano diferente. Vem hoje,
com essa decisão, vou mudar a história da minha vida. Avenida Mauro Ramos, 1310. Deus abençoe.